O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Leonildo, irmãos e irmãs em Cristo, a você que nos acompanha através dos meios de comunicação, celebramos o nosso novenário, rezamos hoje a 7ª novena de nosso padroeiro, e sempre que rezamos na intenção de nossos santos, é claro que imploramos dele a intercessão de graças e bênçãos junto de Deus no céu para cada um de nós. Então, que São Francisco possa derramar as graças que cada um de nós precisamos, de modo particular a todos aqueles que trabalham na realização da nossa festa. Celebramos a liturgia do 26º domingo do tempo comum. O que nós aprendemos para a nossa vida de fé? O que nós levamos para a nossa vida de fé diante do Evangelho que foi proclamado, o Evangelho que narra a atitude dos 2 filhos, atitudes diferentes. Os 2 filhos que foram convidados para trabalhar, um disse que ia e ia, e o outro disse que não ia, mas foi. O que está por trás dessa parábola como ensinamento para cada um de nós? Primeiro, nós professamos uma fé num Deus que é todo-poderoso. E como nós lemos no início de nossa celebração, um Deus que se manifesta o seu poder por meio do perdão e da misericórdia. Esse fio condutor da nossa fé nós nunca podemos perder. Nós caminhamos de forma religiosa aqui na Terra, vivemos a nossa experiência espiritual e de um Deus aqui na Terra, sempre acreditando que professamos uma fé e seguimos um Deus que tem o poder de nos perdoar e de usar de misericórdia para com cada um de nós quando erramos. Isso é importante porque o Evangelho fala de erro. O filho, ele peca por desobediência. Ele disse que ia trabalhar, mas não foi. O outro disse que não ia, depois ele se arrependeu. É uma das grandes virtudes da nossa fé católica. Termos a experiência do arrependimento e da conversão. Todos nós erramos na nossa vida. Todos nós cometemos falhas no decorrer da nossa vida. A nossa caminhada espiritual, ela nos ajuda
a percebermos essas atitudes e buscar o caminho contrário. Deus, ele sempre espera de cada um de nós esse processo de conversão. O que está por trás daquele rapaz do Evangelho que disse que não ia, mas foi trabalhar, é justamente esse processo de conversão. Ele, no seu exame de consciência, ele reconhece que errou. Reconhecendo que errou, ele pede perdão e faz o caminho contrário. Ele não ia trabalhar, mas foi. Assim é a nossa experiência de fé. E ainda podemos alongar mais ainda. Por que nós vamos à igreja? Por que nós pertencemos a uma igreja? Por que a igreja ela está sempre de portas abertas para cada um de nós? Para aqueles que são santos, continuem santos. Para aqueles que precisam de santidade, que se convertam e busquem a Deus e comecem a trilhar o caminho de santidade. Por isso que a igreja ela é sempre de portas abertas e estará sempre de portas abertas para acolher o santo e o pecador. O santo para que conserve santo, o pecador para que se converta, muda de vida, trilhe outro caminho. É a beleza da igreja que nós professamos e seguimos. É a beleza da nossa fé católica que nós acreditamos, seguimos e damos testemunho. O Jesus Cristo, ele é claro no Evangelho de hoje. Olha, para aqueles que não se convertem, o céu ele vai se distanciando. E o que Cristo diz no Evangelho? Os pecadores públicos, aqueles que eram tidos como os piores da sociedade, cobradores de impostos, as prostitutas, esses se converteram, tiveram a experiência da conversão, esses chegarão ao céu. E Deus, ele nos dá o caminho para que isso aconteça. Deus, ele nos dá o caminho da igreja. Nós rezamos todos os domingos, rezamos todos os dias, rezamos mais de uma vez por semana, vamos à igreja 1, 2, 3 ou quantas vezes necessário for durante a semana e durante a nossa caminhada, é justamente para nos aproximarmos do céu. Aqui na igreja é o lugar onde nós conservamos a nossa santidade ou onde nós buscamos a nossa santidade. Por isso que a igreja, ela acolhe sempre de braços abertos o santo e o pecador. No Evangelho não foi diferente. O convite dado foi aos 2 filhos, para que todos os 2 fossem santos. O problema é quando nós viramos as costas e não queremos buscar essa realidade para a nossa vida. Então, rezando a liturgia de hoje, celebrando esse grande mistério da nossa fé, peçamos ao nosso bom Deus que nos ajude a trabalhar para a igreja, a sermos igreja, a viver uma fé firme, perseverante, a fim de purificarmos o nosso coração e a nossa alma. Assim fazendo, chegaremos no céu quando dessa vida partirmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é, agora e sempre. Amém. Creio em Deus, Pai Pai Todo-Poderoso,